Dando início à primeira extraordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Severina, procederei à chamada dos senhores vereadores. Beonir Barbarelli. Breno da Silva Alves. Presente. Carlos Alberto Squeri Júnior. Presente. Cassiano Moisés Dutra Teixeira. Presente. Darcy Lopes. Denis Correia Moreira. Presente. José Antônio Alves Pereira. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Natália Cristine Dutra. Nestor Almeida Sobreiro. Celso Manuel Domingos, presente. Pô, Esse é o Celso aí, presidente. passou, hein? Celso Manuel Domingos. Presente. Presente. Fórum completo. Havendo no número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vou passar agora a palavra ao primeiro secretário, Denis Correia Moreira, para fazer a leitura do Salmo da sua escolha. Salmo 126. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, debate, vigiam as sentinelas. Muito obrigado. Em conformidade com o artigo 47 do Regimento Interno da Casa, por ser a presente sessão a primeira do biênio 2013 e 2014, formaremos as comissões permanentes da Casa para atuar durante esse biênio, as quais ficarão assim constituídas. Comissão de Justiça e Redação. Titulares: Denis Correia Moreira, Cassiano Moisés Dutra Teixeira, Celso Manuel Domingues. Suplentes: Mário Henrique Rodrigues Pimenta, Darcy Lopes, José Antônio Alves Pereira. Comissão de Finanças e Orçamento. Titulares: Celso Manuel Domingues, Beonir Barbarelli, Darcy Lopes. Suplentes: Cassiano Moisés Dutra Teixeira, Mário Henrique Rodrigues Pimenta e Breno da Silva Alves. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Titulares: Cassiano Moisés Dutra Teixeira, Denis Correia Moreira, Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Suplentes: Beonir Barbarelli, Nestor Almeida Sobreiro, Natália Cristina Dutra. Solicito a chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o projeto de lei número 2249/2013. Denis Correia Moreira, Cassiano Moisés Dutra Teixeira e Celso Manuel Domingues. Denis Correia Moreira, favorável ou contrário? Favorável. Cassiano Moisés Dutra, Favorável. Celso Manuel Domingues. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 2249/2013 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado em primeira votação, solicito a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Celso Manuel Domingues. Favorável. Beonir Barbarelli. Darcy Lopes. Solicito também a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Cassiano Moisés Dutra. Favorável. Denis Correia Moreira. Favorável. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Com os pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais, o projeto de lei número 2249/2013 já está em segunda discussão. Senhor presidente.
Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma emenda sobre o projeto, que esse aumento desse salário, essa diferença, foi a partir do dia 1º de janeiro. Então, eu gostaria que essa lei, e com a permissão dos nobres colegas aqui, que ela fosse válida a partir com a data retroativa do dia 1º de janeiro. Porque aqui, como nós estamos aprovando, se ela ser aprovada agora, os funcionários que ganham o salário mínimo só vão pegar esse aumento em 7 dias. E sendo retroativo, como foi a lei federal, retroativa, no mês de janeiro, então nós estamos fazendo essa emenda que seja retroativa a partir do dia 1º de janeiro, para que eles possam receber os 30 dias do aumento do salário mínimo. Então, como ele explicou, teve um pequeno lapso aqui no artigo, que a lei só entra em vigor na data da publicação de hoje. Só que o salário mínimo aumentou desde o dia 1º. Então, quem é funcionário público estaria recebendo, com relação ao salário anterior até a data de hoje, e só o restante com o salário atual. Então, por isso que a gente está fazendo essa emenda para estar votando, para retroagir essa lei, entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro, conforme o salário mínimo também aumentou. Tudo bem? Então, vamos colocar em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. A emenda verbal do vereador Celso Manuel Domingues está em discussão, está em votação, e foi eleita por unanimidade. Tranquilo. Sem mais nada em discussão, declaro encerrada a sessão e queria convidar os nobres colegas que agora o nosso advogado aqui da Câmara Municipal, Dr. André Domingues, vai dar uma explanação para a gente sobre o que é o trabalho do vereador aqui na Casa de Leis. Está explicando qual é a nossa função, como usar a tribuna e outras coisas mais. Então, queria estar, quem estiver convidado, a estar presente aí nessa palestra dada por ele, que eu achei muito interessante para a gente, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Pode pegar, André, mas já que o povo já está aqui, já aproveita. Já está todo mundo, já aproveita. Pode fazer, André. Já está todo mundo. Permanece. Estou achando muito... Você quer falar aqui, ó? Pode vir aqui falar. Quer? Tem a tribuna lá. Estou esquecendo. A tribuna está funcionando. Está funcionando ou não? A tribuna está. É que o pessoal lavou os microfones aí, e aí não está pegando. Tem que arrumar. As plaquinhas não ficaram prontas ainda. Vai ficar pronto pro dia 1º, tudo pro dia 1º, né? A gente não esperava essa... Achei que você já queria ligar a televisão nisso. Aqui não. Ei, nenezinho. Carlos. Colocou o presidente uns 4 minutos para cumprimentar todo mundo. O presidente. O presidente. Tá, depois nós vamos lá. Deu os 4 minutos para cumprimentar. Só ia falar alguma coisa. Achei que tinha para todo mundo. Acabou, você não tem mais nenhum. Achei que tinha. Manda fazer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, na verdade aqui não é uma palestra não, é só bater um papo rapidamente, né?
aqui sobre como que funciona uma sessão, a Câmara. E não dá realmente para a gente, né, falar sobre tudo, mas o básico hoje dá para a gente iniciar. E depois, né, no dia a dia, nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer vereador, né, sobre as dúvidas, sobre tramitação de projeto, ou sobre a sua função aqui na Câmara, requerimentos. E também podemos marcar um outro dia para a gente bater um papo aqui e aprofundar, né, o tema. Hoje nós fizemos uma sessão extraordinária, não é? Porque era um quê? Era uma matéria de urgência. Então, a extraordinária tem como fundamentação que a matéria a ser apreciada é urgente. Então, o executivo falou, preciso fazer o pagamento já dia 30 dos funcionários, o salário mínimo está desatualizado, nós precisamos atualizar. Então, não podemos esperar até dia 1º de fevereiro para mandar esse projeto. Então, mandou em regime de urgência e fizemos essa sessão extraordinária. Então, nós temos basicamente, vamos dizer assim, 2 sessões que a Câmara delibera, né? Que é a sessão extraordinária, que nós realizamos hoje aqui, e a sessão ordinária, né? E ordinária, nessa palavrinha no popular comum, quer dizer que não é, como falar, aquele fulano é ordinário, né? Não vale nada, né? Mas no nosso termo jurídico significa comum. Então, a sessão que nós vamos ter todo dia 1º e dia 15, qual que é? A sessão ordinária. É comum, né? Não tem um valor especial, né? E poderemos ter entre essas sessões ordinárias as chamadas sessões extraordinárias. E uma das características da sessão extraordinária é que nós só podemos deliberar, votar, para o que porque os vereadores foram convocados. Então, vocês, né, todos foram convocados para essa sessão extraordinária para deliberar sobre esse projeto, sobre o reajuste do salário mínimo. Então, não podemos deliberar mais nenhuma matéria, só essa, né? E a ordinária, que nós vamos ter todo dia 1º e dia 15, são os projetos enviados pelo Executivo e os projetos também elaborados pelos vereadores. Então, serão, né, apreciados nessa sessão ordinária. E como ela tem data fixa e horário, todo dia 1º e dia 15 às 20 horas, pode ser que caia num feriado, num domingo, num sábado. Ou seja, qual vai ser o dia será a sessão? O posterior ao feriado, né, ou ao sábado ou ao domingo. Então, se caiu num sábado, vai ser a sessão no primeiro dia útil, né, seria na, vamos dizer, segunda-feira. Nós tivemos também uma sessão, né, diferente, que foi a dia 1º de janeiro, foi a sessão de posse. Mas lá o que foi? Foi feito o quê? O que podia ser feito nessa sessão? Dar posse aos vereadores, eleger a mesa, que foi eleita a mesa, e dar posse ao prefeito e vice-prefeito. Esse era o objetivo dessa sessão. E temos também algumas sessões solenes, de entrega de título de cidadão, né, que também tem outra, né, finalidade, não se vota, né, nenhum projeto de lei. O Cacá hoje, o presidente, a hora que iniciou a sessão, ele falou como que ficou as comissões permanentes. Então, depois de eleita a mesa, na primeira sessão, o presidente já tem que dizer quem vai pertencer a essas comissões. Então, nós temos 3 comissões aqui na Câmara permanentes. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais, né? Essa comissão é para tudo, viu? Tudo que não se enquadra na de finanças, na de redação, vai para porque assuntos gerais, né? Então, o que essas comissões, né, qual que é a importância delas? Então, hoje, como foi uma sessão extraordinária, as comissões, o Cacá chamou cada membro, né, da comissão para se manifestar sobre o projeto de lei. A comissão, ela emite um parecer técnico. Então, a Comissão de Justiça vai falar se a lei é constitucional, se é legal. A Comissão de Finanças e Orçamentos vai analisar a questão financeira do projeto, ver se é viável, se não é, se está respeitando a lei de responsabilidade fiscal, se está respeitando o orçamento vigente no município. E a lei de obras, né, e assuntos gerais, vai analisar a viabilidade, né, estrutural dela no município. A gente quer construir
um prédio público, ele vai analisar se a área é conveniente, se não é, se o que está orçado, ele entende que é o valor mesmo de mercado ou não. Então, as comissões já têm um papel muito importante na tramitação do projeto. Só que quando nós tivermos uma sessão extraordinária, ou quando o projeto de lei tiver requerimento de urgência, o parecer vai ter que ser verbal. Só que o parecer verbal, né, fica assim, ele perde, né, ele fica prejudicado, porque não se pode, né, fazer uma análise mais profunda do projeto. Então fica só naquela do membro falar favorável, desfavorável, porque nem teve tempo dele analisar profundamente o projeto, né? Mas vai acontecer na sessão ordinária de ter algum projeto que não vai entrar em regime de urgência, né? Então, o que não entrar, aí a comissão vai ter um prazo para ela se reunir, o presidente manda o projeto para a comissão se reúne e emite um parecer. E ela pode contar com auxílio de profissionais, pode ser o advogado da Câmara, se precisar de um parecer de um engenheiro, a comissão pode requisitar que o engenheiro venha ajudar ela na elaboração desse parecer. Se precisar de um contador, ela pode também requisitar que um contador ajude a elaborar, porque ninguém, né, vereador não é obrigado a conhecer, ser formado em direito, ser formado em contabilidade ou engenharia, né? A função é uma função política e que ele vai analisar, né, para ele analisar precisa de elementos. Então, ele pode convocar pessoas que têm a habilitação técnica para auxiliar ele. Como é que ele vai, de repente, emitir um parecer de uma obra se ele não tem um parecer técnico, né? Então, as comissões são muito importantes. E, dependendo, se porventura um projeto de lei receber parecer desfavorável nas 3 comissões, o projeto não é nem votado, ele é arquivado, né? Falei já para o Cacá aqui, para ele imprimir. Acabou, nós não temos mais regimento interno aí para, né? Eu pensei que tinha, mas que tem sobrando ali lei orgânica. É importante, né, cada um pegar o regimento para ir, né, lendo, estudando, perguntando, né, quando tiver dúvidas, né? Aqui, a Câmara, ela integra, a Câmara Municipal é o poder legislativo, então ela integra. Nós temos no Brasil o quê? Os 3 poderes, né? Executivo, Judiciário e o Legislativo. E o poder legislativo, ele tem assim, diferentemente do Executivo, porque o Executivo é comandado por quem? Pelo prefeito. Ele comanda o Executivo, sozinho, não é? Ele é o comandante. É o que governa, é claro, auxiliado por secretários, demais, né, servidores que acompanham lá o município, a prefeitura, né? Mas ele não depende de uma decisão de um colegiado, a Câmara é diferente. Seja uma Câmara Municipal, ou a Assembleia Estadual, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, é composto por representantes do povo. Então, nós se reunimos aqui. Quando hoje se reuniu para a sessão, o que nós falamos? Que a Câmara era o plenário da Câmara reunido. O que é o plenário? É os vereadores reunidos. Então, quando os vereadores se reúnem numa sessão para votar, está reunido o quê? O seu plenário. E a votação, e põe-se o quê? Em votação. Vai ganhar o quê? O projeto, se tiver maioria de votos, ele é aprovado ou não. É discutido, o Cacá aqui hoje, né, não abriu lá e falou assim, depois que ele ouviu a Comissão de Justiça, ele abriu e falou, o projeto de lei número tal está em discussão. Nesse momento, é o momento do vereador falar, se manifestar, se assim ele desejar. Então, talvez o vereador, ele quer, como foi aqui, né, apresentar uma emenda, que essa emenda era necessária apresentar, né? Ou ele pode falar algo sobre o projeto, e pode não concordar, falar, eu não concordo com esse projeto, eu vou votar contra, por isso. E você pode até requerer, pedir para o presidente constar as razões suas na ata, para você ter a ata, de repente mostrar lá para os eleitores por que você votou contra. Não, eu votei contra por causa disso. Ou você pode fazer qualquer outra sugestão, ou pode defender o projeto, né? Então, a hora que o presidente fala, está em discussão, é o momento de falar sobre o projeto, dúvidas.
né? Porque ainda mais quando tiver projeto, né, que vai ser a maioria em regime de urgência, né? Às vezes não deu tempo do vereador ver o projeto, às vezes chegou, ficou o dia inteiro trabalhando, vai pegar o projeto minutos antes da sessão, ou pegou durante o dia, mas não teve tempo para tirar dúvida. Então o momento da discussão é essa, fala, né, apresentar uma dúvida, pedir um esclarecimento para a mesa, o presidente, para um contador. Então o momento dessa discussão era de fundamental importância, né? Então não deixar, não passar, né, batido nesse momento. Então o vereador, assim como o prefeito, quem pode propor lei no município, né? O prefeito e os vereadores, né, podem propor projetos de leis. Só que, né, que é uma regra, a regra não é tão simples assim. Por quê? Porque tem alguns projetos que vai ser iniciativa só do prefeito, só ele pode propor determinado projeto de lei. O vereador, se ele propor esse projeto de lei, for aprovado, o prefeito pode vetar, ou se não vetar, mas ele pode posteriormente entrar com uma ação de inconstitucionalidade, né? Porque quem era a pessoa competente para apresentar esse projeto não apresentou. Então, só a título de exemplo, por exemplo, o prefeito quer dar aumento, que nem hoje nós tivemos aqui uma correção do salário mínimo, mas ele quer dar um aumento para os servidores municipais em geral. Só ele pode apresentar esse projeto de lei, né? O vereador pode o quê? Pode apresentar uma indicação. O que é a indicação? É de forma formal, né, escrita, passa pelo plenário, o vereador indica ao prefeito para que, por exemplo, indica ao prefeito para que viabilize um aumento aos servidores, né, municipais. Aí essa indicação ela é discutida aqui na Câmara e votada. Se aprovada, o presidente encaminha essa indicação lá para o prefeito, né? Qualquer outra coisa, aí a indicação é livre, você pode indicar para o prefeito construir uma escola, para o prefeito dar manutenção em determinada rua, colocar lá um quebra-molas. A indicação é livre, né? Então, quando não for possível o vereador fazer algum projeto de lei, o que ele deve fazer? Fazer essa indicação. E essa indicação ela é protocolada, você vai ter uma cópia, vai ser aprovada aqui na Câmara. É uma forma também de você poder prestar conta, né, com seus eleitores. Falar, eu fiz a indicação, agora depende do prefeito, né? E se ele mandar o projeto de lei aqui, eu vou aprovar, vou lutar com os companheiros para que aprove essa indicação. Não, eu dei. Não pode fazer. Então, pode fazer. O vereador. Então, nós temos que. Vamos pensar num projeto que você pode. Você pode alterar, vamos supor, o estatuto do servidor, por exemplo. É um estatuto de competência do prefeito. Mas dependendo da alteração que for ser feita, você pode fazer uma emenda alterando esse projeto, né? Você pode propor projetos. A regra é difícil a gente puxar agora um exemplo aqui, porque tem a questão também financeira, né? Que você não pode envolver. Já custo. Vamos ver aqui no regimento é um pouco engessado, na verdade. Os principais projetos, na verdade, são de competência do prefeito, os principais. Essa é a regra. Que é possível, né? Não, Porque eu não queria cair num projeto, falar esse projeto bem banal,
por exemplo, o cara vai lá nomear a rua, entendeu? Mas nós temos que analisar o seguinte, se não for ato do executivo mesmo, dele fazer a lei de... Vamos supor aí, lembrei um exemplo agora, lembrei aí, vamos supor alguma coisa relacionada ao comércio municipal, né? Alguma coisa que envolva o horário, ou fixação de regras, né, de estabelecimento comercial, de licença, de alvará de construção, alguma coisa envolvendo essas matérias, poderia ser um exemplo de competência do vereador. Mas é muito engessado, gente. Até saiu na TVT no ano passado, lá, uma relação dos vereadores que propuseram poucos projetos de lei. Mas só que a função maior do vereador não é propor projeto de lei, porque os principais projetos estão na mão do executivo. Os principais. Ele quer desapropriar uma área. É ele quer construir uma Coab, mas a competência é dele. Ele quer construir uma escola e precisa, sei lá, de um terreno, ou precisa de uma modificação no orçamento. Quem pode propor o projeto? Ele, né? Que nem eu disse, o vereador ele corre o risco dele apresentar esse projeto, ser aprovado, mas lá na frente o prefeito vetar esse projeto. Então, agora, a função maior do vereador, que até eu falei que a TVT ela não foi correta, é votar os projetos que vêm aqui, porque quando você está votando, você está trabalhando, você está discutindo, você pode apresentar erros que pode estar no projeto. Além da votação de todos os projetos de lei aqui, o vereador é ele que fiscaliza o poder executivo, ele é fiscal do poder executivo. É ele que aprova ou não as contas do executivo. Essa é uma questão também interessante, porque o Tribunal de Contas, o que ele faz? Na verdade, ele faz uma análise técnica das contas do prefeito. Aí ele emite um parecer. Aí a gente, no dia a dia, as pessoas falam, a gente também fala, o tribunal reprovou as contas do prefeito. Mas, na verdade, o tribunal não reprovou. Ele emitiu um parecer. Assim como o promotor emite um parecer durante um processo lá. Mas quem que julga? O juiz. Quem que julga as contas do prefeito? A Câmara. Né? Então, esse é um momento importantíssimo, né, para a Câmara. Porque as contas vêm, o parecer do tribunal vem com parecer favorável à aprovação ou desfavorável. Para mudar esse parecer do tribunal, o que a Câmara precisa? Precisa de 2/3. Hoje aqui seria 7 vereadores. Então, com 2/3 dos vereadores, muda o parecer do tribunal. Mesmo que tenha vindo favorável, se 2/3 votar contra esse parecer, ele vai rejeitar a conta, né, do prefeito. Então a Câmara é soberana. Na Câmara, realmente, né, ela é soberana. E outra coisa assim, importante da função dos vereadores, que gera, às vezes, polêmica, dependendo do projeto que está aqui, é sobre, né, a responsabilidade. Né? O vereador, ele exerce uma função política. Então, se ele aprova, de repente, um projeto que lá na frente a justiça vai dizer que é inconstitucional, ele não vai ter responsabilidade sobre isso. O Congresso Nacional, que é formado lá, tem a assessoria deles é uma assessoria forte, gigante. Eles aprovam a lei que o Supremo depois diz que é inconstitucional. O Senado aprova a lei que depois o Senado vai dizer, essa lei é inconstitucional. Né? Então, é muito difícil, porque o direito é interpretativo. Entendeu? Aí interpreta-se que não, é legal, é constitucional. Mas, né, pode ser que o tribunal entenda que não, aquela lei é inconstitucional. Quando aprovou aqui a lei do nepotismo, o que aconteceu? No rigor da lei, de quem que era a competência para propor essa lei? Do prefeito. Mas, desafiando isso, o Neneco ele propôs, falou, não, vou propor esse projeto assim mesmo. Propôs, foi aprovado.
né? O prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, o prefeito não promulgou a lei, a Câmara promulgou a lei, porque vencido o prazo não promulgou, a Câmara promulgou a lei. O prefeito entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Falou, não, eu que poderia propor essa lei, não a Câmara. Então, você vê como que até a Justiça, né, às vezes decide de forma diversa que a lei. A Justiça falou, realmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo falou, quem é competente para propor essa lei é o prefeito. Só que a matéria é tão relevante que nós não devemos declarar essa lei inconstitucional. E o Tribunal de Justiça manteve a lei, falando que ela é lei constitucional. Então você vê como os debates jurídicos, né, é muito amplo. E também aqui nós vamos nos deparar, nos trabalhos aí, não só com lei. Lei é o gênero, né? Mas nós temos outras espécies. Então, às vezes, o prefeito vai mandar uma lei chamada lei complementar. Então, o estatuto dos servidores é por meio de lei complementar, ou seja, é uma lei que ela, para ser aprovada, ela requer o quê? Mais votos para ser aprovadas. Basicamente é isso. Então, uma lei ordinária, que nem essa lei que nós aprovamos aqui hoje, que vocês aprovaram hoje aqui, precisaria de quantos votos para aprovar essa lei? Maioria simples. O que é a maioria simples? Nós teve o quórum, abriu a Câmara com quórum, que hoje, salvo engano, acho que serão 5 ou 6. Vamos pôr 6 vereadores. Nós temos 6 vereadores em plenário, temos quórum para deliberar? Tem. Tirou o presidente, sobrou 5 no plenário. O presidente só vota em caso de empate. Ou quando for 2/3 a votação. Então, nós temos 5 no plenário. 3-2 o projeto seria aprovado. Por 3 votos a 2, por exemplo. Então, o que é? Maioria simples. A maioria absoluta é a metade mais 1 do número de vereadores. Nós estamos 11 vereadores. A maioria absoluta aí vai ser 6. Então, tem projeto de lei complementar, vai ter que ter 6 votos para ser aprovado, que envolva também, coisas que envolvem aí zoneamento, questão de loteamento, vai precisar de 2/3, 2/3 não, a maioria absoluta, 6 votos para ser aprovado. E há projetos que precisam de 2/3, 2/3 aqui da Câmara vai ser 7 votos. Então, quando for julgar as contas do prefeito, precisará do quê? De 2/3. Para ser aprovado. E lá nós não vamos. E o instrumento chamado decreto legislativo. Então, quando muda o nome da lei, nós temos que ficar atentos, por quê? Porque vai mudar a tramitação e vai mudar quantos de votos precisa aqui para ser aprovado. Né? Por que é assim? Porque tem matéria que o legislador, a gente copia, ela vem lá de cima, né, do Congresso Nacional. O constituinte, o legislador lá, ele entende que tem matérias, por serem, vamos dizer, mais importantes, ela precisa de um número maior de votos de vereador para ser aprovado. Ela precisa ser debatida mais ainda, não pode ser, né, uma maioria simples aprovada. Então, quando a matéria, a cassação, né, isso vai passar longe nesse mandato, não vai ter nada disso aqui, né? Mas a cassação também, de um membro, de um vereador, de um prefeito, necessitaria do quê? De 2/3, de 7 vereadores, né? Para derrubar, né? Cassar um mandato, por exemplo. E para nós aí, né, finalizarmos, entender assim, basicamente a tramitação. Então, como é que... Vamos falar rapidamente do processo da criação da lei. Vale para todas as leis, né? Mas dependendo se é uma lei complementar, se é um decreto legislativo, vai ter uma tramitação diferente, né? Mas, basicamente, qual que vai ser o rito que nós vamos seguir? Então, o prefeito ou um vereador quer propor um projeto de lei. O que ele vai fazer? Quer criar uma lei. Ele tem que fazer um projeto. Ele tem que criar um projeto. Assim como se cria o projeto de uma casa, tem que se criar um projeto. Então, ele vai redigir, né? E quem redige, geralmente, né, são os advogados, né? Ele fala o que ele quer. O advogado tem que transformar isso numa linguagem jurídica
né, e montar ela em artigos, parágrafos, incisos, dependendo, né, como que tem que ser montada essa lei. André, sobre a indicação, um exemplo, você não pode criar o projeto, mas você pode estar indicando para o prefeito, e quando vir perguntar aos teus eleitores, você pode explicar que você fez a indicação. É isso aí. Entendeu? O exemplo é isso aí. Pode E outra coisa também, André, você falou lá sobre regime de urgência. Nós chegamos, não pegamos o projeto, não deu tempo de ler, a gente pode pedir vista. Tem mais uma sessão para frente, que dá o tempo para você ler. Seria um adiamento da votação. Porque nós aqui no regimento nós não temos vista, mesmo como a gente vê nos outros lugares, nós não temos. Nós temos adiamento de votação. Se um vereador pedir adiamento de votação, o presidente tem que pôr esse pedido em votação. Se aprovado, o projeto sai de pauta. Então, feito esse projeto de lei, ele tem que ser protocolado aqui na Câmara. Isso. Então, protocolou esse projeto, se não tiver regime de urgência, o presidente, na próxima sessão, o presidente tem que ler esse projeto aqui e mandar para as comissões. A primeira comissão que ele manda é de Justiça e Redação, para ela emitir um parecer. Depois volta para a primeira discussão e votação, e depois vai para as outras duas comissões. Então, o projeto de lei, se ele for mesmo no rito ordinário, é uns 2 meses, 45 dias para aprovar um projeto. Você vê que no Congresso, a maioria lá, eles conseguem, os projetos lá demoram para ser aprovados, né? Então, existe caso lá, por exemplo, o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003, ficou quase 40 anos lá. Então, por quê? Tem problemas políticos, tem, né, um monte de coisa que às vezes o projeto não anda, né? Agora, se nós tivermos aí um pedido de urgência, na verdade nós temos 2 pedidos de urgência, e isso cria uma confusão. Então, o primeiro pedido de urgência é o prefeito. Ele manda o projeto de lei e lá ele já fala que ele requer a urgência na tramitação. Se ficar parada só nessa urgência, nós temos que deliberar, a Câmara tem que aprovar esse projeto em 45 dias. Mas o que acontece? Tem um outro pedido de urgência que pode ser feito pelos vereadores. Então, esse projeto protocolado aí na Câmara, com pedido de urgência do prefeito, se 3 vereadores assinar um requerimento e o presidente colocou o projeto na pauta, esse projeto, né, esse requerimento de urgência vai ser votado aqui pelos vereadores. Se os vereadores acolherem esse pedido de urgência dos 3 vereadores, o projeto vai ser votado igual votou hoje, na mesma sessão. 2 discussões, 2 votações numa única sessão. Vai ser, né, não vai ter aquela tramitação mais longa para poder, né, talvez até aprofundar, né? Mas a regra é isso que sempre acontece e que possivelmente vai continuar acontecendo. Aí, aprovado o projeto de lei aqui, ele segue para o prefeito. O que o prefeito, em 15 dias úteis, ele pode sancionar ou não o projeto. Então, que pode ser que o projeto dele tenha sido mudado aqui por algum vereador numa emenda, pode ser que o projeto é de autoria do vereador, né? O vereador às vezes criou, teve projetos aqui que foi vetado a criação de dias, aí acho que dia não sei do que, foi vetado aí pelo prefeito. Então, o prefeito pode vetar o projeto. Ele pode vetar totalmente o projeto ou vetar artigos do projeto, incisos. Então, ele vetou, o que acontece? Vai ter que voltar para a Câmara o projeto. Então, vocês veem que o prefeito ele participa do processo de criação da lei. Mesmo quando ele não manda o projeto aqui, que é a iniciativa de um vereador, o vereador criou o dia lá da família, o dia do evangelho, que é uma competência também do vereador, por exemplo, né? Ou entoação do hino nacional nas escolas. E o prefeito vetou esse projeto tem que voltar para a Câmara. Aí os vereadores têm que deliberar se mantém o veto do prefeito ou se derrubam o veto. Se o veto, geralmente o veto é de algum artigo, de algum parágrafo, de algum inciso, mas pode ser do projeto inteiro. Então, vamos para exemplo que ele vetou o projeto inteiro. E a Câmara para derrubar o veto é preciso o quê? De maioria absoluta.
né? Precisaria do quê? De 6 votos para derrubar o veto do prefeito. Então, vamos supor que ela derrube o veto do prefeito. Volta o projeto para ele sancionar. Mas ele pode, né, não sancionar. E aí o que acontece? O projeto volta para a Câmara e aí o presidente tem um prazo regimental para promulgar. Já aconteceu daqui do presidente promulgar, né, sancionar, promulgar e publicar. E a lei ela vai entrar, né, em vigência quando? Da publicação. Então, sancionou, promulgou, tem que publicar. Como aqui em Severina nós não temos, né, uma imprensa oficial, um jornal do município, as leis geralmente são publicadas na onde? Né? Lá no mural da prefeitura e nesse jornalzinho que circulam aí. Só que hoje, o Tribunal de Contas já está exigindo que seja também publicado no site da prefeitura, né? E a Câmara também está disponibilizando as leis, né, no site da Câmara. Então, basicamente, né, essa é a tramitação de um projeto de lei, né? Então, o que eu tinha, assim, basicamente para passar era isso. Tem muita coisa aqui no regimento, né? Não é tão simples como eu esbocei aqui. E o vereador, ele tem muitas funções, ele pode fazer requerimento. Você pode fazer requerimento para o prefeito, você quer, de repente, que ele esclareça uma situação, ou você quer cópia de algum documento, de algum contrato, então você pode fazer esse requerimento de duas formas. Você pode fazer um requerimento aqui na Câmara, com papel timbrado, assinar e você protocolar lá na prefeitura, ou você pode fazer um requerimento pedindo, ouvindo o plenário, pondo em votação e o presidente encaminha. E o prefeito vai ter o prazo, né, para enviar essa resposta ao vereador. Porque o vereador tem essa função importante que de fiscalizar. E conforme for chegando os projetos aí de lei, é importante o quê, né? Na dúvida, perguntar. Se a gente souber, a gente vai responder, vai esclarecendo, porque é aí que vai surgindo as grandes dificuldades, na hora que chegam os projetos aqui, né? Que aí vai mexer com todo, seja financeiro, seja político, né? Então, é aí que nós podemos, né, esclarecer mais e o vereador entender, né, o seu papel, né, que é um papel muito importante, né? Não votar por votar, saber o que está votando, né? Aí é uma decisão política, ele pode até ir contra a opinião pública, mas ele sabe o que ele está votando. Ele tem a convicção própria dele, né? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, eu estou à disposição, senão a gente encerra aqui. Não, geralmente, ele não responde assim, né? Ele faz ou não faz o que você está pedindo. Mas seria interessante, e o Cacá até podia falar para o Nil adotar essa postura, dele mandar um ofício falando se ele vai atender, se ele não vai, que providência ele vai tomar. Porque, né, é uma questão até de polidez com o poder legislativo, né? Mesmo que ele não possa, de repente, atender o pedido de um vereador, ele esclarecer por que não, né, Cacá? Para saber a resposta, por que não deu andamento. Dá uma resposta para o eleitor, assim, né, para o cidadão, a gente sabia o que a gente vai falar para ele, qual foi a resposta, porque é interessante. E sobre a extraordinária que eu ia falar, eu esqueci, há uns 6 anos atrás era possível o pagamento da extraordinária, a Constituição Federal permitia isso, mas depois, né, a imprensa, pegando o pé lá do Congresso Nacional, eles tiraram isso. Então, a sessão extraordinária, ela não é remunerada. Se tiver 10 sessões extraordinárias, o subsídio no final do mês será o mesmo. E é claro que todos os vereadores sabem isso, mas só por uma questão, né, de não ficar dúvida nenhuma, o vereador recebe só 12 subsídios, né? Não existe 13º, não existe férias, né? Isso é tudo folclore, né? Não existe. Então, as sessões extraordinárias, elas hoje em dia não têm mais nenhum tipo, né, de remuneração. Há faltas. É importante, né, depois, se o vereador faltar numa ordinária ou numa extraordinária, ele trazer uma justificativa, seja médica ou uma outra justificativa. Ó, eu estava viajando, tal,
porque a falta, né, pode gerar até a perda, né, do mandato, né? Nós temos um limite aí, depois a gente passa certinho para vocês o limite de cada falta, mas a gente está sempre controlando, né? Mas é interessante você apresentar uma justificativa. E na sessão ordinária, se ele faltar na sessão ordinária, há um desconto do subsídio. Na passada dava em torno de, não é coisa pequena, mas, né, dava, né, coisa acho que de R$50 mais ou menos, né? Essa deve estar em torno de uns 70, mas desconta, né? Então, se você não quer, se você pode justificar, já no outro dia traz essa justificativa, liga aí pessoal, para não ficar nem com falta e para também na sessão ordinária não fazer esse desconto. Tudo bem, gente? Estou à disposição de cada um. Muito obrigado. Vou falar, Mário. Matéria sobre licitação, ela é uma matéria exclusiva do Poder Executivo ou ela é concorrente? Então, ela é concorrente, bem lembrado, Mário. Ela é concorrente. Nós já fizemos aqui mudança, nós fizemos uma regrinha aqui, até que sabe aqueles quiosques lá da Praça dos Novos? O Magrão ele fez aqui uma lei que determinava que, foi até específica, né, mas ele determinava que aqueles quiosques teriam que ser matéria de, eles para conceder a terceira, teria que ser feito licitação. Foi o próprio Magrão que fez esse projeto, bem lembrado. Na hora a gente não lembra exemplo, o Mário lembrou um exemplo bom, né, que altera a lei de licitações. Estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, valeu, obrigado. Até mais. Até a próxima.